Às 11h19 da manhã de 20 de abril de 1999, dois estudantes da Columbine High School sacaram armas e abriram fogo no campus. Nos próximos 49 minutos, 13 pessoas seriam mortas e 24 feridas. Era uma terça-feira comum em Littleton, Colorado. Imagens de helicópteros de notícias mostram centenas de adolescentes correndo pelo estacionamento da escola. Alguns sobem em carros. Outros correm com as mãos na cabeça. As câmeras transmitem tudo ao vivo para o resto da América. Columbine High School tinha 1.945 alunos matriculados. Era uma escola de subúrbio bem financiada, em uma das áreas mais seguras do estado. O crime violento era raro em Jefferson County. Ninguém havia planejado para aquilo. Naquele mesmo dia, antes do meio-dia, Rachel Joy Scott, 17 anos, estava sentada na grama em frente à escola, almoçando com um amigo. Ela havia chegado cedo para um ensaio de teatro. Era uma das alunas mais ativas da escola. Eric Harris tinha 18 anos. Dylan Klebold tinha 17. Os dois eram amigos há 4 anos. Harris trabalhava em uma pizzaria local. Klebold havia sido aceito na Universidade do Arizona. Ambos se formariam em menos de um mês. Às 11h19, Harris e Klebold chegaram ao topo de uma colina do lado de fora da cafeteria. Cada um carregava uma espingarda semiautomática, uma pistola e dezenas de bombas improvisadas. O primeiro alvo foi Rachel Scott. Rachel Scott foi atingida 4 vezes. Ela tinha 17 anos. Seu corpo permaneceu do lado de fora da escola por horas, enquanto o tiroteio continuava dentro do edifício. Ela foi a primeira das 13 vítimas fatais. Às 12h08, Harris e Klebold se suicidaram na biblioteca da escola. O professor Dave Sanders, 47 anos, sangrou por mais de 3 horas antes de morrer. Nenhum policial chegou até ele a tempo. Investigadores encontraram mais de 99 dispositivos explosivos dentro e ao redor da escola. As bombas maiores, plantadas na cafeteria, falhariam em detonar. Se tivessem explodido, o número de mortos seria muito maior. 2 adolescentes de família de classe média, sem histórico criminal significativo, planejaram o ataque por mais de 1 ano. Eles deixaram vídeos, diários e páginas na internet detalhando tudo. A pergunta que a América não conseguia responder era simples: como ninguém viu? Eric Harris e Dylan Klebold se conheceram em 1993 na Ken Carroll Middle School em Littleton, Colorado. Eric tinha 12 anos, Dylan, 11. Os dois moravam no mesmo bairro e dividiam o interesse por videogames e computadores. Eric havia nascido em Wichita, Kansas, em 1981, filho de Wayne Harris, oficial aposentado da Força Aérea. A família mudou várias vezes por causa da carreira militar do pai. Littleton foi a 4ª cidade onde Eric viveu antes dos 15 anos. Dylan Klebold nasceu em Lakewood, Colorado, em 1981. Seu pai, Thomas Klebold, era geólogo. Sua mãe, Sue, trabalhava com reabilitação profissional. Dylan cresceu na mesma casa a vida toda. Professores o descreviam como inteligente e quieto. Em janeiro de 1998, Eric e Dylan foram presos pela polícia do condado de Jefferson. Os dois haviam arrombado uma van e roubado ferramentas eletrônicas. Foi a primeira e única prisão de ambos. Eles foram encaminhados a um programa de desvio juvenil. O programa exigia que os dois realizassem trabalhos comunitários e frequentassem sessões de aconselhamento. Eric e Dylan cumpriram tudo. Seus conselheiros registraram progresso positivo. Em fevereiro de 1999, o programa os liberou com avaliações favoráveis. Enquanto frequentava o programa, Eric Harris mantinha um diário. As primeiras entradas datam de maio de 1998. Ele descrevia fantasias detalhadas de violência em massa. Em algumas passagens, citava o desejo de matar centenas de pessoas. Os diários de Eric foram recuperados após o ataque. Investigadores encontraram mais de 100 páginas escritas entre 1998 e 1999. Eric detalhava alvos, métodos, quantidades de munição. O planejamento era metódico e progressivo. Eric e Dylan também gravaram vídeos em casa, que ficaram conhecidos como os Basement Tapes. Nas gravações, os dois discutiam o planejamento do ataque abertamente.
Eles mencionavam armas, explosivos e o número de mortos que esperavam causar. Para adquirir as armas, Eric e Dylan precisavam de alguém maior de idade. Philip Duran, 22 anos, trabalhou com os dois numa pizzaria local e os apresentou a Mark Mans. Mans tinha 22 anos e estava desempregado em 1998. Em dezembro de 1998, Mark Mans vendeu uma pistola semi-automática TEC-9 para Eric e Dylan por $500. A transação foi ilegal. Eric e Dylan tinham 17 anos na época, menores de idade sob a lei do Colorado. Semanas antes do ataque, Eric e Dylan adquiriram mais 3 armas em um show de armas em Tanner Gun Show em Denver. Robin Anderson, namorada de Dylan na época, comprou as armas em nome dos dois. Ela não enfrentou acusações criminais. As 4 armas usadas no ataque foram a TEC-9 comprada de Mans, 2 espingardas Sawn-Off e um rifle Hi-Point. Eric e Dylan praticaram tiro em uma área rural chamada Rampart Range em 1999. Mans foi a campo com eles ao menos uma vez. Mark Mans foi condenado em agosto de 1999 a 6 anos de prisão por venda ilegal de arma a menores. Philip Duran recebeu pena de 4 anos e meio. Nenhum dos dois sabia do plano completo, segundo declararam as autoridades. Em 20 de abril de 1999, Eric e Dylan chegaram a Columbine High School às 11h10 da manhã, com as 4 armas e 99 dispositivos explosivos. O planejamento havia durado mais de 1 ano. Nenhum professor ou familiar havia detectado o que estava por vir. Às 11h19 da manhã de 20 de abril de 1999, Eric e Dylan posicionaram as mochilas com as bombas na cafeteria da escola. Os dispositivos falharam em detonar. Eles retornaram ao estacionamento. Às 11h19, Eric abriu fogo no estacionamento externo da escola. A primeira vítima foi Rachel Scott, 17 anos, que almoçava do lado de fora com um amigo. Rachel foi atingida 4 vezes. Daniel Rohrbaugh, 15 anos, foi baleado no estacionamento e morreu próximo à entrada da escola. Outros estudantes foram atingidos nos primeiros minutos. O ataque durava menos de 2 minutos. O professor Dave Sanders, 47 anos, ouviu os disparos. Ele correu pelos corredores da escola, alertando estudantes e funcionários. Sanders direcionou dezenas de alunos para salas de aula e para longe dos atiradores. Às 11h26, Eric e Dylan entraram na escola pela entrada principal. Enquanto avançavam pelo corredor, atiraram em Sanders pelas costas. Ele foi atingido 2 vezes no tronco e caiu no corredor. Estudantes arrastaram Sanders para uma sala de ciências. Um aluno improvisou curativos com camisetas. Por 4 horas, Sanders ficou sem atendimento médico enquanto a polícia aguardava do lado de fora. Ele morreu às 15 horas. Às 11h29, Eric e Dylan chegaram à biblioteca da escola. Havia 56 estudantes dentro. Os dois ordenaram que todos se agachassem. Em seguida, começaram a selecionar vítimas sistematicamente. Kyle Velasquez, 16 anos, foi a primeira vítima dentro da biblioteca. Ele foi atingido na cabeça enquanto estava sentado em uma mesa. Nos minutos seguintes, Eric e Dylan mataram mais estudantes em sequência. Isaiah Shows, 18 anos, estava escondido debaixo de uma mesa. Eric e Dylan o encontraram. Eles fizeram comentários racistas antes de atirar. Shows morreu no local. Daniel Mauser, 15 anos, tentou empurrar uma cadeira contra Eric. Foi baleado no rosto. Cassie Bernal, 17 anos, foi morta enquanto estava de joelhos. Ao todo, 10 estudantes morreram na biblioteca em menos de 8 minutos. Patrick Ireland, 17 anos, foi baleado 2 vezes na cabeça e uma vez no pé dentro da biblioteca. Ele perdeu a consciência. Às 14h38, já com a polícia no perímetro externo, Ireland rastejou até a janela da biblioteca e se jogou para fora. Câmeras de helicópteros de notícias transmitem ao vivo o momento em que Ireland cai nos braços de policiais posicionados em um veículo tático. A imagem foi ao ar em rede nacional. Ele sobreviveu. Após deixar a biblioteca, Eric e Dylan percorreram os corredores e atiraram em outras áreas da escola. Eles retornaram à biblioteca às 12h02. Os 56 estudantes restantes haviam escapado enquanto os dois circulavam pela escola.
Às 12h08, exatamente 49 minutos após o primeiro disparo, Eric e Dylan cometeram suicídio dentro da biblioteca. 13 pessoas estavam mortas. 24 haviam sido feridas. O maior massacre em escola da história americana havia terminado. A resposta policial ao ataque foi imediatamente controversa. O protocolo da época determinava que as equipes táticas esperassem na área externa e estabelecessem um perímetro. O departamento do xerife do condado de Jefferson não enviou equipes para dentro da escola por mais de 3 horas. Durante esse tempo, o professor Dave Sanders sangrava no chão de uma sala de aula. Estudantes dentro da sala de ciências escreveram um cartaz à mão com as palavras "I'm bleeding to death" e colaram na janela. Policiais lá fora viram o sinal. Nenhuma equipe entrou. Dave Sanders morreu naquela sala às 15 horas. Os socorristas chegaram ao seu lado 3 horas após ele ter sido baleado. Era o único professor morto no ataque. Enquanto Sanders morria, centenas de estudantes permaneciam presos dentro da escola. Alguns ficaram escondidos por até 4 horas. Muitos não sabiam se os atiradores ainda estavam vivos. A evacuação foi caótica e prolongada. Grupos de estudantes saíam da escola com as mãos na cabeça, guiados por policiais. O processo durou horas. Pais aguardavam nos arredores sem informação. O ponto de reunião designado foi o Leawood Elementary School, a cerca de 1 quilômetro da Columbine. Pais chegavam em pânico procurando seus filhos. Muitos esperaram horas para confirmar que estavam seguros. Às 12h08, as equipes táticas finalmente avançaram para dentro da escola. Eles encontraram Eric e Dylan mortos na biblioteca. Cada um havia disparado contra a própria cabeça. O ataque durou 49 minutos. 13 pessoas foram assassinadas. 24 ficaram feridas. Era o ataque mais letal em uma escola da história dos Estados Unidos até aquele momento. O xerife John Stone enfrentou críticas imediatas pela demora na resposta. Famílias de vítimas questionaram publicamente por que equipes táticas esperaram do lado de fora enquanto Dave Sanders morria. A imagem de Patrick Ireland caindo da janela da biblioteca nos braços dos policiais foi transmitida ao vivo para todo o país. A foto foi publicada nas capas dos principais jornais americanos no dia seguinte. Patrick Ireland sobreviveu. Ele passou por cirurgia e fisioterapia intensiva. Graduou-se na Columbine High School no ano seguinte. Os outros 12 não tiveram a mesma chance. Em março de 2000, o condado de Jefferson e o distrito escolar de Jefferson aceitaram pagar $2,5 milhões às famílias das vítimas. O acordo encerrou os processos civis. Não encerrou a dor. Mark Mannes foi condenado a 6 anos de prisão por fornecer a arma usada no massacre. Philip Duran recebeu 4 anos e meio. Nenhum dos dois estava presente no dia do ataque. Wayne Harris e Thomas Claybolt, pai de Dylan, também foram processados civilmente. As famílias dos atiradores pagaram 1,6 milhão adicionais às vítimas. Ambos os pais afirmaram que não sabiam dos planos dos filhos. A resposta imediata das escolas americanas foi concreta e imediata. Detectores de metais, mochilas transparentes, guardas armados e câmeras de vigilância passaram a ser padrão em milhares de instituições. O orçamento federal para a segurança escolar saltou de 12 milhões para 60 milhões em 2 anos. Pesquisadores documentaram o que chamaram de efeito Columbine. Entre 1999 e 2024, o FBI identificou mais de 75 ataques ou tentativas de ataques a escolas nos Estados Unidos diretamente inspirados em Harris e Claybolt. O manual de Columbine se tornou referência para atiradores em massa ao redor do mundo. Em 2004, a Columbine High School reformou completamente sua biblioteca. O espaço onde 10 estudantes foram mortos foi demolido e reconstruído como um átrio aberto. A biblioteca original nunca mais funcionou como tal. Sue Claybolt permaneceu em silêncio por 16 anos. Em 2016, ela publicou o livro A Mother's Reckoning. Ela descreveu sinais que não reconheceu como alarmes.
Disse que Dylan sofria de depressão e que ela não soube identificar. Sue passou a trabalhar com organizações de saúde mental. Ela doa parte dos recursos do livro para pesquisa sobre prevenção ao suicídio e violência entre jovens. Sua posição é controversa. Muitas famílias das vítimas se recusam a reconhecer sua boa-fé. Anne-Marie Rochalter foi baleada no estacionamento da escola em 20 de abril de 1999. Ela ficou paraplégica. Passou décadas em cadeira de rodas, com sequelas permanentes dos ferimentos. Em setembro de 2025, Anne-Marie morreu em decorrência de complicações médicas ligadas diretamente aos ferimentos sofridos no ataque. O número oficial de mortos passou para 14. 26 anos depois, Columbine permanece como um espelho perturbador da sociedade americana. Um lembrete de que adolescentes aparentemente comuns, em subúrbios aparentemente seguros, podem se transformar em arquitetos do horror. A pergunta que assombra cada pai, professor e legislador permanece sem resposta definitiva. Como reconhecer o próximo Eric e Dylan antes que seja tarde demais? Os diários de Eric Harris, os cadernos de Dylan Klebold e as fitas de vídeo gravadas na garagem dos Harris permanecem sob custódia judicial. O condado de Jefferson se recusa a liberar o material completo ao público. As investigações formais foram encerradas. As perguntas, não. Se este documentário fez você pensar, compartilhe com alguém. Curta o vídeo, deixe seu comentário abaixo, queremos saber o que você achou, e se inscreva no canal para não perder os próximos casos. Novas histórias, novos fatos, toda semana.